Olá, meus amigos, quanto tempo? Pois é, pessoal, hoje, 1º de julho de 2021, e nós aqui no sertão pernambucano fomos surpreendidos com um misto de trovoada com chuva de fim d'água, né? Por que eu estou dizendo que foi um misto? Porque nessa época nós esperamos chuvas de fim d'água. Como eu já falei aqui, chuva de fim d'água é aquela chuva caracterizada pela, como é que eu posso dizer? São garoas, né? São garoas, muito frio, neva, neblina, né? E aí, de maio até final de julho, às vezes começo de agosto, em anos chuvosos até o final de agosto, é tudo fim d'água, a gente considera fim d'água, né? Caracterizado por essas chuvas assim, em menor volume. E aí, nós, nesse 1º de julho, agora por volta das 14h30, nós tivemos a surpresa de chuva com trovões, relâmpagos, né? Que é incomum, totalmente incomum para nós aqui nessa época, né? Então a gente fica até perguntando o que viria a ser, né? O que significa uma trovoada num tempo onde nós não esperamos, né? Mas o fato é que depois da trovoada veio a névoa, vocês podem ver, né? Aí a névoa e o frio, aquele frio típico de fim d'água, né? E aí a gente fica realmente querendo compreender, né? O significado desse misto de trovoada com fim d'água, né? Mas eu estou vindo aqui trazendo vocês comigo, conversando, falando dessa chuva de hoje. Nós estamos indo aqui na agrofloresta. Vamos passar aqui pela área 3 do agroecossistema e vamos adentrar na área 4 para vocês darem uma olhadinha sobre as transformações que lá ocorreram. Veja aí, olha o escuro, pessoal. Depois da chuva que ficamos assim, né? Bastante escuro. Isso é típico de fim d'água, né? Mas antes tivemos essa chuva com um volume bem significativo, como eu disse a vocês, né? Para quem acompanha o canal, pode lembrar minha área de feijão sessentinha. Olhando aqui de novo, ó, segunda safra de feijão sessentinha. Aqui na área de transição da área 3 para a área 4 do agroecossistema. A ideia era plantar o segundo ciclo de feijão com semente de feijão vermelho. No dia eu não encontrei, e aí plantei de novo o feijão sessentinha, né? Então, ó, tá tudo arriado aqui, ó. A situação, ó, o feijão de porco não suportou o temporal, ó, tudo arriado por cima do pé de limão siciliano, tudo arriado aqui. Estava programado para hoje, para concluir esse manejo que eu vou mostrar aqui a vocês na área 4, né, que eu comecei anteontem. Ontem dei uma adiantada e pretendia concluir hoje, né? Área 4, pessoal, aqui. Convido vocês a irem nos vídeos do começo desse ano aqui no canal. Vocês vão procurando aí pelas datas. E lá vocês encontrarão pela legenda, pelo título do vídeo, vídeos relacionados a essa área agrícola aqui, 4, né? Para vocês, por que eu estou dizendo para vocês fazerem isso? Para que vocês possam acompanhar a transformação que o manejo agroflorestal deu nessa área 4
em apenas um ciclo chuvoso, um período chuvoso. Então, essa área é extremamente degradada, era cultivada com mandioca. Quando eu estava para concluir a faculdade de agronomia, nós fizemos inclusive um artigo científico comparando áreas agrícolas de diferentes manejos, em diferentes estágios de agressão, né? E aí, a área agrícola 4, aqui, essa área que vocês estão vendo aqui hoje, totalmente diversificada, essa área, ela era totalmente mandioca. O solo estava como isso aqui, totalmente desnudo. Na verdade, não como isso aqui, porque aqui já é fruto do meu manejo, né? Já é fruto do meu manejo, né? Então, esse solo estava extremamente degradado, com uma erosão superficial muito profunda. Inclusive, eu convido vocês a irem lá nos vídeos dos primeiros que eu lancei aqui no canal. Se não me engano, do ano de 2017. E tem um vídeo de erosão que foi filmado justamente nessa área aqui. Justamente nessa área. A rádio comunitária me procurou essa semana para me perguntar, fizeram uma pequena entrevista, onde eu pudesse, isso a rádio aqui de Triunfo, Rádio Triunfo FM. Vocês podem pesquisar se tiverem interesse, essa entrevista ela vai sair no ar na próxima quarta-feira, né? Agora, dia 7. Eu vou ficar devendo o horário, né? Mas vocês podem procurarem isso, ou então eu posso colocar aqui num comentário depois nesse vídeo, dizendo o horário dessa entrevista. E eles me perguntaram, enquanto agrônomo, o que era que como é que eu atribuía a que o declínio da agricultura no Brejo Triunfense. E aí eu vou falar para vocês o que eu falei nessa entrevista, mas eu vou dizer mais assim, num contexto mais amplificado. Não necessariamente para Triunfo, mas para a agricultura de regiões serranas, para a agricultura do semiárido como um todo. Né? Muda alguma coisa no semiárido? Muda, mas essa informação ela vale para o semiárido. Ela vale aqui para a zona da mata pernambucana, alagoana. Ela vale para o Brasil como um todo. É claro que cada região tem as suas particularidades, os seus pós, os seus contras, os seus agravantes, né? Mas essas informações, ou melhor, essa colocação que eu farei agora, ela pode ser utilizada de modo geral para as nossas condições de agricultura e agricultura familiar. Então eles me perguntaram como era que a agricultura caía num declínio tão grande nas últimas décadas aqui na nossa região, e eu aqui, como eu disse, estendo a outras regiões. A minha resposta foi crassa, voltada especificamente para a questão da preservação do solo. Nós ainda temos um grande defeito, que é achar que o solo ele é apenas o sustentáculo das raízes. Essa informação, pessoal, já foi superada há décadas e mais décadas. O solo ele não é somente o local onde as raízes das plantas se sustentam. É do solo que as plantas retiram a água, é do solo que as plantas retiram os nutrientes, dentre eles elementos importantíssimos no seu crescimento, na sua produção, né? E aí a gente vê que não há um manejo de solo, que condicione a ciclagem desses nutrientes. Muitas vezes esses nutrientes eles são repostos com fórmulas sintéticas. Fórmulas estas que, com o passar do tempo, o solo não tolera, é perdido grande parte desses nutrientes sintéticos que são aplicados no solo, por conta que não há outra técnica, não há outra prática que condicione a manutenção desses adubos no solo.
né? Então, ano após ano, há a necessidade de um incremento superior ao ano anterior, né? Daquele elemento ou daqueles elementos. Isso vai gerando um ciclo, né? Alguns nutrientes são altamente solúveis, são altamente voláteis, são altamente lixiviados pelas águas pluviais, ou seja, pelas águas das chuvas, né? Outros nutrientes, eles vão sendo acumulados no solo, vão sendo acumulados e passam a se tornarem fontes de salinização, passam a se tornar fontes de contaminação e de certa forma se tornam de alimentos, passam a serem tóxicos para as culturas e por esse motivo o cultivo ele vai se degradando, ele vai se deteriorando e aliado àquele fator aqui do semiárido que diz respeito a pouca chuva ou então muita chuva concentrada numa época só do ano. Às vezes a chuva toda que tem de cair em um ciclo cai em 2, 3 meses, ou em outros casos específicos cai em um mês, a chuva, o volume maior de chuva todo concentrado em um mês, né? Então, erosão, perda de nutrientes, perda do perfil superficial do solo tem sido grande causador, um problema agrícola, de ordem agrícola, causador da redução da produtividade das lavouras no campo. Mas não é o único, não é somente esse, né? Nós poderíamos citar, por exemplo, o uso da gradagem, da aração, de modo irregular, para condições de solo que não permitem esse tipo de técnica, esse tipo de prática, né? Infelizmente ainda há, né? Não há uma avaliação profissional antes de ser feita aquela ação antrópica sobre o solo, né? Então gera erosão, gera perda de nutrientes, né? Outra coisa tem sido o abandono das sementes crioulas, como denominam-se hoje em dia, aquelas sementes que são que passam nas comunidades de geração após geração. Já não se guarda mais essas sementes. A busca pelo grão de milho maior, a busca pelo feijão maior, pelo feijão mais branco, vai deixando de lado o feijão típico da nossa região, vai deixando de lado aquele milho que nós consumimos na infância, aquelas variedades de mandioca que davam determinados tipos de farinha, como a purnunça que eu já falei aqui, a mandioca pipoca, a mandioca branca, a macaxeira rosita, a macaxeira rosa. Vão cedendo espaço a outras cultivares e outras variedades que não são do nosso contexto e que não foram desenvolvidas para a nossa realidade de solo, para a nossa realidade de agricultura familiar, né? Então, esses são alguns dos problemas, muitos presentes no campo, que têm condicionado um declínio na nossa agricultura. Então, por que eu falei isso? Para mostrar para vocês que quando a gente quer, olha a riqueza que a gente pode fazer numa área extremamente degradada. Com essa planta aqui, ó, mandioca. Mas com o manejo agroflorestal, a diversificação do espaço, eu vejo que vocês estão vendo aí, eu já colhi o milho, eu colhi feijão de corda, tá aqui acamado no chão, o resto, porque eu estou fazendo esses camalhões aqui assim, vocês não conseguem ver, principalmente depois da chuva, o contraste fica difícil. Mas aqui eu já colhi feijão de corda, nesse ciclo. Eu colhi milho crioulo, diga-se de passagem, né? Feijão de corda típico da nossa região, típico das nossas condições de brejo, né? Aqui abaixo tem uma parte de batata doce, inhame de dois tipos, inhame de rama e inhame subterrâneo, né? Tem o margaridão, que dá sustentação do solo, dá matéria para que a gente vá fazendo a cobertura em camalhões e, consequentemente, reduza o carreamento. E essa diversificação aqui recebe depois o incremento das perenes, que no caso aqui são as frutíferas. Aqui eu tenho o abacate americano,
São 15 mudas nesse pequeno espaço aqui, tudo dimensionado, né? A presença da mandioca do lado tem uma função, né? Então ela é uma planta que está auxiliando o pé de abacate a se desenvolver, ao passo que ela me dará alimento depois, e ela é substituída por um novo exemplar que já está se desenvolvendo aqui na lateral da maior, já de outra variedade para não ter o esgotamento de um único nutriente, né? Esse incremento, essa diversificação de culturas é que me permite cultivar em um solo que até no final da minha faculdade de agronomia, no ano de 2014, era um solo degradado. O ano passado eu fiz o plantio do milho, já preparando o trabalho agroflorestal para 2021, né? Na ocasião eu plantei o milho nessa condição aqui, a declividade vem de minha frente para trás e o milho transversal, o milho contrária à declividade, né? Isso eu fiz o ano passado. Fiz camalhões sustentando o solo e esse ano, começando no dia 8 de fevereiro, o manejo aqui, hoje, 1º de julho de 2021. Vocês podem ver aí a diversidade, os produtos que eu já tirei, aqueles que eu ainda vou tirar, vou colher, e o equilíbrio que se tende a ocorrer aqui nesse espaço, né? Então, pessoal, essa era a dica de hoje, o nosso encontro. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam curtir, se inscreverem no canal, compartilhar, comentar, nos ajudar na divulgação dessa agricultura solidária com a natureza e que principalmente nos dá um retorno pessoal, agrícola e para toda a família e, consequentemente, a comunidade. Um grande abraço, se cuidem, fiquem com Deus.